Então, o que acontece? Existe um elemento que ele faz muito bem na nossa vida, né? Que nós necessitamos de ter esse elemento. Igual, por exemplo, o medo. O medo, ele é um elemento crucial que nós precisa ter na nossa vida. Um ser humano que ele não tenha medo, ele não sobrevive. Então, é necessário a gente ter esse medo. Agora, o que acontece? A gente precisa, né, dosar, equilibrar, por quê? Porque o medo, se a gente não equilibrar ele, não dosar ele, ele se torna muito prejudicial, causando esse bloqueio a ponto de nos paralisar. Então, medo, quando a gente não coloca, sabe, ele nesse equilíbrio, nesse ponto de equilíbrio, ele tende a nos paralisar. Então, é muito importante, tá, que a gente tenha essa consciência. E eu costumo dizer, tá dando para vocês me ouvir direitinho? Sim, perfeitamente. Uhum. Eu só tô achando um pouco estranho que eu não tô te vendo, né? Mas eu tô aqui. Mas tudo bem. Não tá dando para ver, mas a gente sabe que você tá aí. Então, a gente vai falar hoje muito sobre isso, sabe? Sobre o medo. E a gente precisa identificar, né? A gente precisa identificar esses bloqueios emocionais. Aí você se pergunta, mas como eu consigo aí me identificar esses bloqueios? Conhecendo, tendo autoconhecimento, né? O autoconhecimento, a gente vai nos conhecer de uma forma maravilhosa, é quando a gente começa a nos conhecer por dentro, né? Você sabe aquilo que te causa medo, você sabe aquilo que te causa ansiedade, você sabe aqueles gatilhos emocionais que desestabiliza as suas emoções. Então, quando você tem esse né, conhecimento, você consegue aí ter uma visão de ótica, né, interna, para você identificar e você conseguir aí se desbloqueando. Existem pessoas que são excelentes profissionais, mas eles não conseguem romper, porque existe esses bloqueios, existe essa trava, tá? E é para isso que nós estamos aqui, né? Para colocar você aí neste caminho de autoconhecimento, para você romper esses bloqueios, para você aí destravar, tá bom? Vou deixar a nossa amadinha Jane falar mais um pouquinho também, tá? Sobre o destrava, né? Sobre esse destravar aí nas nossas emoções. Gente, boa noite para a Ângela, que está entrando aí no nossa Realiza do Brasil. Gente, então é sobre isso, né? Como a Eremar, né, ela que é psicoterapeuta, ela disse, existem vários bloqueios, existem vários traumas. Na próxima semana a gente pode falar sobre vícios também emocionais, né, Eremar, que é bastante, né, que é bem relevante. Nós podemos falar sobre vícios emocionais, mas hoje nós vamos falar sobre bloqueio. Querido, quando uma pessoa, ela me liga, ou então quando a pessoa quer marcar uma consultoria de mentoria, muitas das vezes ela chega, uma dos maiores, vamos dizer assim, uma das maiores dificuldades, primeiro, do ser humano, e tá tudo bem, isso é eu, Ediane, marca até de pessoas, o maior desafio primeiro chama-se eu dar o primeiro passo, né, Eremar? Sim. É sobre eu dar o primeiro passo. Por quê? Nós estamos numa jornada de autoconhecimento. Quando eu me conheço as minhas emoções, conheço os meus gatilhos, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil quando vier aquele gatilho do medo, quando vier o gatilho do orgulho, quando vier o gatilho da culpa, né? É um gatilho muito forte nas nossas vidas, né? A culpa. Gente, quem nunca carregou culpa? Quem nunca errou? Quem nunca teve um erro, né, Eremar, que trouxe danos mesmo para toda a família? Muita gente. Exatamente. Eu mesmo já passei por isso. Eu já passei por uma culpa, eu carreguei uma culpa durante talvez 12 anos da minha vida. 12 anos que eu carreguei uma culpa e que vou ter que carregar essa culpa. Meu Deus, é muito peso. E eu precisava viver esse destravar na minha vida. Então deve ter 2 anos, né?
deve ter 2 anos, em um curso mesmo que eu estava, né? Em um curso que eu estava, numa mentoria que eu estava, buscando o autoconhecimento. Porque, como eu falei aqui, é uma jornada, ela não tem fim, né, Iremar? Não tem fim. Exatamente. E às vezes as pessoas vêm, né, nos procura, né, nos procura como terapeuta, né, me procura como coach, achando que vai ser só 10 sessões, né, Iremar, e pronto, acabou, tá resolvido. Não é sobre isso, gente, não é sobre isso. Por que não é sobre isso? Porque eu Edila, tenho 45 anos, que eu faço terapia. Deve ter 2 anos, já vai fazer 3 anos, né, que eu faço terapia. Desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, nunca fiz. Achava que não era o tempo, achava que eu não precisava, achava que eu estava boa demais, que eu estava pronta demais, né? Até que de repente eu parei, olhei, fiz um estudo de caso da minha vida, fiz uma análise da minha vida, e eu como coach falei, não, peraí, eu não vou dar conta. Se eu não tiver uma terapeuta, eu não vou dar conta. A Ângela tá falando aqui, ó, a culpa mexe muito com o emocional, demais da conta. Eu, Ediane, carreguei uma culpa terrível durante 12 anos da minha vida. Gente, pode interagir também, faz pergunta, porque esse é o propósito, né, Iremar? Esse é o propósito, como a Ângela mesmo disse aqui. A culpa mexe muito com o nosso emocional, mexe mesmo. Eu que o diga, 12 anos carregando uma culpa. Qualquer dia eu revelo para vocês essa culpa, viu, gente, né? Então é sobre isso. Então, quando há 3 anos atrás, eu estava mesmo no curso mesmo, né, de impacto emocional, e eu fui livre, né? Eu fui livre dessa culpa que eu carregava, né? Desse destravar, desse bloqueio. E ali eu falei assim, meu Deus, espera aí, eu sozinha eu não vou conseguir, eu preciso de um terapeuta. Então já vai fazer 3 anos, né, que eu faço terapia. Gente, se eu ficar sem minha terapeuta, eu quase piro. Quase piro, né, gente, né, tipo assim, é uma vez por semana, né, Irema, é uma vez por semana, e assim, tem dia que a coisa aperta, né, e tipo assim, você não consegue me atender antes, né, vamos tentar marcar antes e tal, porque, gente, terapia é vida, se todo ser humano, né, Irema, tivesse esse destravar, estamos falando de destrava, então você pegar um telefone, filhas, você consegue me passar um telefone depois, você pegar um telefone e falar assim, eu vou ligar para uma terapeuta, eu vou ligar para uma coach, eu vou ligar para uma psicoterapeuta, para uma psicanalista, porque eu preciso, como eu, Ediane. Há 3 anos atrás, houve uma tomada de consciência, uma ficha caiu, eu não vou dar conta. Quando você entende, eu não vou dar conta. E olha que eu tinha mentor, gente, eu tenho mentores há muitos anos da minha vida. Eu tenho mentores, eu tenho pessoas que guardam o meu coração, só que eu precisava de uma profissional. Tenho mentores, tenho intercessores, tem pessoas que guardam o meu coração, mas há 3 anos atrás eu falei, peraí, eu não vou dar conta. Eu preciso de uma profissional. É um destravar. É algo maravilhoso. Né, Irema? É exatamente isso. Então é sobre isso, né? O primeiro ponto, você tem que querer. É sobre isso. Você precisa querer. Porque quando uma pessoa quer, né, Irema, é muito mais fácil, né? Ela viver essa jornada, viver esse processo. Sim, isso é na verdade uma tomada de consciência. Muitas das vezes a gente sabe que precisa, sabe da necessidade, mas muitas das vezes você não teve aquela tomada de consciência. O que é a tomada de consciência? Ela vai fazer com que você se levanta, que você procura, que você dá o primeiro passo, né? Igual a nossa amadinha Ediane acabou de falar, nós falamos aí sobre o medo, né? O que o medo é capaz de fazer? Ele é capaz de nos paralisar, né? Ou seja, ele pode nos proteger, mas se a gente não souber dosar, equilibrar, ele também pode nos paralisar, nos travar totalmente, né? Então, o que acontece? Aí ela acabou falando da culpa. A culpa é uma das feridas emocionais, na minha concepção, né, daquilo que eu vejo nos atendimentos terapêuticos, naquilo que eu já vivi, a culpa, ela é venenosa. E se a pessoa não se cuidar, não buscar ajuda, não buscar tratamento,
ela não consegue sair desse emaranhamento, porque a nossa mente, ela fica presa, ela fica cativa. O que acontece com a culpa, né? Para quem tem essa ferida emocional da culpa, você fica preso lá atrás. O passado te persegue de manhã, o passado te persegue de tarde, te persegue de noite. Dorme, né? A nossa dorme com você, né, Iremar? Dorme com a gente. Dorme. É o seu travesseiro. Igual a nossa amadinha e a Ângela, psicanalista, né? Ela disse que ouviu de uma mulher, né? De uma paciente que faz terapia, que ela tem culpa por ter sido abusada, né? Molestada. Olha para você ver. Uma vítima, uma pessoa que foi vítima, né, devido a essa ferida emocional tão grande, ela já saiu da condição de vítima para culpada. Entende? Olha como é que ela estava bloqueada, travada. De uma condição de vítima, ela sai para a condição de culpada. Né? Então, olha aí para você ver o que essa ferida emocional, ela muitas das vezes, a pessoa não avança, ela fica presa numa prisão, realmente, em cadeias, né? E cadeias emocionais, a pessoa não vive, né? É uma pessoa que só está presa no passado, ela está limitada, ela não vive o presente, ela não vive o hoje, ela não vive o agora, e tampouco ela se permite, né? Viver o quê? Viver um futuro extraordinário, né? O futuro, hoje ela está ressignificada. Que maravilha! Mas por que hoje ela conseguiu se ressignificar? Porque ela buscou ajuda. Então, alguém ali que é profissional, né, capacitado, ajudou ela aí, né, neste caminho, nessa jornada de transformação, a reconhecer os seus gatilhos, né? Ela vai ficar, vamos supor, se nunca mais esse reflexo, essa memória fotográfica vai voltar, não é um nunca mais, né? Eu costumo dizer que a terapia não é que você não lembra mais, né? Não que você vai sentir mais, mas você só não vai ser mais refém daquela emoção. Aquela emoção, ela não é mais tóxica. Você conseguiu o quê? Calibrar, você conseguiu aí colocar um ponto de equilíbrio. É isso que é o bom da vida. O bom da vida não é você nunca ter problema, sabe? Não é que você nunca vai viver demandas perigosas, não. Nós corremos risco desde a hora que nós acordamos, né? O que acontece? Eu costumo dizer que nós não temos o controle da nossa vida, né? Nós não temos. Eu falo isso muito para os meus pacientes, né, na sessão terapêutica. Você não tem o controle da sua vida, não existe. Quem tem o controle da nossa vida é o Todo-Poderoso, é Deus. Ele tem o controle. Mas então o que eu tenho para mim administrar a minha vida? Você tem o que? O comando. Você tem o comando, você tem o volante. É como se você estivesse em um carro, dirigindo, tá vendo? Você sabe para onde você vai. Você está com volante. Então, se você está com volante, você está com o controle. Então, é isso que buscar ajuda, que procurar se conhecer, sabe? Você lembra, a Ângela está dizendo, você lembra, porém você não tem mais a dor. Exatamente. A lembrança, né, são as memórias fotográficas. Mas já não tem mais dor. Por que não tem mais dor? Porque você ressignificou. Isso é ter comando. Isso é ter comando. Isso é você dirigir a sua vida. Isso aí é dirigir. Então, ou seja, a gente não tem o controle, mas o comando você tem. Você está entendendo? Então, é isso que acontece quando nós procuramos, né, procuramos entender. Eu costumo dizer que o caminho de leveza, ele está logo adiante. Eu só preciso ver, né? Então, a gente precisa o quê? Para me reconhecer, identificar que eu tenho um problema, eu tenho que ter a tomada da consciência. Porque quando eu tenho a tomada da consciência, eu reconheço, peraí, eu estou com um problema. Eu não estou bem. Eu costumo dizer que a maioria dos seres humanos,
eles têm disritmia. O que é disritmia? É uma depressão leve. O que é uma depressão leve? É uma queda de humor, sabe? Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo, e quando esse humor dá essa queda, você tem preguiça, você procrastina, você quer ficar na cama, sabe? Então, tipo assim, você não quer nem levantar da cama, isso aí é coisa normal. Só que o que eu costumo dizer para os meus pacientes, né? O que é normal, o que é simples, pode se tornar perigoso. Entende? Pode se tornar perigoso. Então, o que acontece? Eu preciso identificar. Não é normal. É normal uma pessoa, às vezes, ficar triste um dia todo? Ficar deitado 2, 3 dias? Pode ser normal, né? Você, às vezes, sofreu um baque muito grande na sua emoção, uma notícia muito ruim, um luto, por exemplo. Quem pode esperar por um luto, gente? Quem tá preparado para luto? Quem está preparado para perder? Nenhum ser humano está preparado para perder. Nenhum ser humano está preparado para o luto. Só que ele chega. E quando ele chega, você sente o quê? Um forte impacto nas suas emoções. O que eu preciso identificar? Porque eu vou, depois que eu identificar os meus bloqueios emocionais, vou procurar uma forma de superar. E eu só supero algo superando. Né? Eu só supero algo superando. Se eu não fizer essa minha escalada todos os dias, eu não chego à minha rota, eu não chego no meu destino final. Então eu queria falar que também, quando chega a culpa, é muito difícil. Eu costumo dizer que um abismo, né? A própria palavra de Deus já dá esse deixa para nós, né? E um abismo faz o quê? Leva a outro abismo. Então, se eu tenho a ferida do medo, né? A ferida emocional do medo, se eu tenho a ferida emocional da culpa, provavelmente pode caçar que existe a ferida emocional da frustração. Anda junto. Se eu tenho a ferida da culpa, provavelmente você tem a ferida da frustração. Provavelmente. Por quê? Porque tudo para você perde o sentido. Você olha para um lado, no início da live aqui, a nossa amadinha terapeuta Jane falou que existe a física quântica. A física quântica, gente, nada mais, nada é, resumindo para vocês entenderem, né, para aqueles que não sabem, é tudo aquilo que você acredita acontece. Começou um ciclo na sua vida de destruição, procura rever. Porque uma desgraça nunca vem só. Quem já ouviu isso? Uma desgraça nunca vem só. Todo mundo. Quem nunca passou por isso, né? Então, o que acontece? Você está vivendo num momento ruim da sua vida e você começa a pensar naquilo. Você pensa de manhã, você pensa à tarde, você pensa à noite. Meu filho, pode preparar. É uma enxurrada. Não, e existe um ditado, né, que fala assim, não bastava só um, tem mais outro? Tipo isso. Exatamente, gente. Exatamente, porque um abismo vai te levando a outro abismo. Yes. Sobre isso mesmo. Né? Um abismo vai te levando a outro abismo e vai ficando aquele ciclo. Sabe aquele ciclo, o famoso ciclo vicioso? Né? Tem hora que a gente entra no ciclo e você não sai desse ciclo. Por quê? Porque está aqui dentro. Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, está aqui dentro. Então, se você deseja, igual por exemplo, né, para quem me conhece, alguns me conhecem quando eu era, né, bastante obesa, né, muito acima do peso mesmo, chegando assim quase 100 quilos. Foi me vendo mais magra que eu consegui eliminar peso. Foi aqui dentro, foi projetando aqui dentro. Porque o poder está na nossa mente. O seu dia vai determinar se vai começar bem e terminar bem se você decidir aqui. Aparece um empecilho na sua vida,
Você sentiu aquela emoção, foi ruim, bola para frente. Eu não vou deixar aquela notícia ruim que eu recebi de manhã, né, uma chateação que às vezes eu ouvi algo que eu não gostei, ou talvez também eu falei algo com alguém que eu não gostei, né? Então, tipo assim, o que acontece? Eu não vou nutrir esse sentimento o dia todo. Eu não vou ficar me alimentando esse sentimento o dia todo, sabe? Aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar aqui na sua mente. Você não pode deixar um acontecimento ruim acabar com o seu dia, acabar com a sua semana, sem contar no desgaste de energia, gente. Como que pensar coisas negativas esgota as nossas energias? Eu costumo dizer que isso é sim um famoso bloqueio emocional. Um sugador. É um sugador. A gente às vezes quer produzir, sabe? Você quer fazer seu dia render. O dia que você tá bem, anota aí, começa a anotar para vocês verem. O dia que você tá bem, o dia que você acorda, uau, né? Né, pastora Ediane? Uau! Eu amo acordar todo dia, uau! Mas não é todo dia que dá, não, gente. Não é todo dia que dá, não. Então, assim, o dia que você... Então, o dia que você, assim, levanta o uau, né, pra cima, seu dia rende. Você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas o dia que você já custa pôr o pé no chão, meu Deus, você fala assim, que dia que... Não, já dá meio-dia, você fala assim, que dia que esse dia vai acabar? Será que esse dia não vai acabar mais, não? Né? Então é isso. Então por isso que eu falo, se você não se curar, né, não se desbloquear, procurar ressignificar as coisas erradas que você já fez, ou coisas que já aconteceram com você, porque muitas das vezes a gente carrega a culpa por 2 extremos. Existem 2 extremos aí. Ou por coisas erradas demais que nós já fizemos, ou que fizeram conosco, né? Igual o caso aí da Amadinha, que ela foi abusada e ela mesma carregava a culpa por isso. Olha para você ver. Da situação de vítima, ela foi para situação, né? Pois é. Então, o que acontece? Aconteceu aí o extremo, que é o que não pode acontecer. Não pode acontecer, né? A gente tá arriscado que isso possa acontecer? Pode. Você não escolhe o que acontece com você. Né? Nós podemos atravessar a rua e ser atropelado, levar um tropeção e cair no chão. Isso são coisas que vêm. Agora, o que eu vou fazer com essa queda?